E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta para a nossa terceira aula. Vamos dar sequência aos nossos estudos da disciplina Língua Portuguesa 2. Como já disse, é um prazer estar com vocês. Além dessa videoaula, que apresentamos todo o conteúdo programático do plano de ensino, vocês terão acesso à sala virtual dessa disciplina, onde poderá acessar a qualquer momento o caderno didático ou a apostila, bem como outros textos teóricos e vídeos disponíveis. Nos fóruns de discussões, vocês poderão discutir, opinar, exemplificar, tirar as dúvidas e interagir com os colegas. Serão auxiliados por mim e pelos tutores presenciais e à distância, naquilo que for necessário. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Esta videoaula corresponde à unidade 3, que consta lá na sala virtual. Trabalharemos nessa unidade expressão escrita, o esquema, o resumo, a resenha, o roteiro e o relato. Você aprenderá a selecionar informações para a produção de esquemas de textos, desenvolvendo, assim, a capacidade de relacionar informações através da análise do texto, construindo, assim, conclusões que facilitam a elaboração de esquemas. O esquema é a organização em tópicos, de forma sintética, das principais informações em um texto, seja na leitura ou na produção. Também é a técnica de esquematizar. É muito útil em anotações de textos orais, como reuniões, palestras, aulas e demais situações em que há a necessidade de compreensão rápida de informações. Por exemplo, quando um superior passa orientações a um colaborador, a objetividade é a principal característica do esquema. Outras dicas podem ajudar. Faça anotações em tópicos, itens e subitens. Tente hierarquizar as ideias, as informações. Redija frases curtas, use elementos paratextuais como setas, asteriscos, linhas, organogramas. Destaque as palavras-chave. Faça uma disposição clara do esqueleto, algo que torne a visualização fácil e agradável. Quando a situação permitir, utilize canetas em cores diferentes e marca-textos, por exemplo. Um esquema bem produzido deve permitir ao seu produtor retomar o percurso do texto ou da situação que foi esquematizada. Quase sempre ele será o ponto de partida para a produção de outros textos e procedimentos, além de ser fundamental para ajudar na leitura de textos mais complexos. De um esquema podem originar-se um resumo, um relatório, uma circular, um cartaz, uma solicitação, para ficar com apenas alguns exemplos. De qualquer forma, tenha em mente que a habilidade de esquematizar virá com a prática. Exemplificando, temos um texto para em seguida vermos como fica o esquema dele. Olha só. Qual é a internet mais rápida que dá para ter em casa? Esse é um texto do Bruno Garatoni, que saiu na Super Interessante no mês de maio de 2006. O limite está em 8 Mbps, por aqui. Mas se você morasse em Hong Kong, poderia acessar a rede a 1 GB por segundo. O suficiente para baixar toda a obra dos Beatles em 14 segundos, ou um DVD em 30 segundos. Essa velocidade é possível porque a companhia chinesa HKBN interligou seus usuários via cabos internet, feitos para redes locais. Eles são bem mais rápidos que os fios das redes de telefonia e de TV a cabo. É como se toda a Hong Kong fosse uma gigantesca lan house. Mas o que deve aposentar a banda larga que a gente conhece é outra tecnologia, a fibra óptica. Ela espreme bits e bytes
em microtubos de vidro na forma de ondas de luz e estão nas redes de telecomunicações desde os anos 80. Mas até agora o lugar dela era nas centrais, que concentram o tráfego de milhares de computadores, já que por uma linha particular de fibra em cada residência sai caro. Até agora. É que várias empresas estão apostando nas conexões óticas. O futuro promete. E aí vocês têm esse esquema elaborado esquema de comunicação criado por Jacobson. Ele também fez uso de um esquema para explicar todo o processo de comunicação. Vamos só relembrar, veja ele aqui. Eu, particularmente, gosto de planejar aulas e estudar utilizando de esquemas. Vamos verificar alguns deles. Olha só, aqui nós temos um esquema que é entre chaves. Então você coloca o título do que você irá evidenciar, se esse esquema é de um livro, se esse esquema é de um filme, se é de um texto, se é de uma palestra que você vai dar. E você tem que evidenciar as ideias principais desse texto. A ideia principal 1, a ideia principal 2. Dessa ideia principal vai surgindo outras ideias secundárias, assim como na ideia principal 2. Em seguida, você vai colocando todos os detalhes do que possa ter nesse esquema, baseado, é claro, no assunto que você propôs aqui. Como eu mostrei para vocês o texto passado, vocês viram que no texto anterior, algumas informações eram útil, como o nome, né, do lugar, da pessoa, valores. Isso não pode faltar no seu texto. Vamos ver aqui um outro esquema. Esse esquema, ele foi elaborado sobre a proposta de aquisição da linguagem. Nós temos aí 4 propostas. Esse é um esquema muito prático, em que você tem a linguística dentro da semiótica e todas essas teorias dentro da linguística. É bom lembrar que o esquema não é um resumo do texto, visto que é organizado em tópicos ou itens. Ele apenas irá ajudar vocês tanto para produzir quanto para ler texto, orais ou escritos. Vamos ver um outro gênero, também muito cobrado no meio acadêmico, que é o resumo. Olha, em nosso cotidiano, a prática de resumir é bastante frequente, ainda que poucas vezes nos demos conta disso. Um exemplo clássico dessa atividade é quando resumimos para alguém um filme a que assistimos, uma partida de futebol, um capítulo de novela. Vamos ver só esse resumo de novela.
Resumir textos escritos não é diferente. O objetivo é o mesmo, apenas mudou a ferramenta. Já que precisamos, neste caso, fazer no papel tudo o que tão bem fazemos oralmente. Informar o assunto, quem escreveu, onde o texto foi publicado, ideias relevantes. Resumir significa sintetizar, reduzir, simplificar, mantendo a essência. Boa parte da tradição escolar, infelizmente, ensina que fazer um resumo consiste em grifar as partes principais de um texto e depois copiá-las. Na verdade, isso seria uma coxa de retalhos, já que a coesão, componente fundamental de um texto, que nós já vimos, é inexistente nessa técnica de resumir. Um bom resumo é uma nova construção, elaborada, que tem como pré-requisito uma leitura competente do texto. Digamos assim, é fundamental, primeiro, que eu tenha entendido o que precisará ser resumido. Uma boa leitura que obedece aos seguintes passos. Vamos lá, olha só. Leia o texto integralmente, procurando identificar, no primeiro momento, o assunto discutido ou exposto. Releia o material. Dessa vez, anotando palavras cujos significados você desconheça. Se a situação permitir, um bom dicionário é uma ajuda e tanto nesta aula. Também esteja atento aos advérbios e outros elementos relacionados. Ou seja, que estabeleça conexão entre as frases, tais como embora, já, que, por isso, entretanto. Ou seja, as conjunções. No terceiro momento, assinale as afirmações do autor do texto. Elas vêm geralmente expressas com o verbo no presente do indicativo. A necessidade de aprovação é inerente ao ser humano. Aponte também os exemplos que eventualmente sejam utilizados, além de comentários e justificativas pessoais do autor, se existirem. O resumo deve ser redigido de forma que estejam presentes a referência ao texto base, preferencialmente no início do texto. Olha só um exemplo. Bruno Garatoni, em seu texto, que nós acabamos de ver, A Internet Mais Rápida que Dá para Ter em Casa, publicado na edição 226 da revista Super Interessante, afirma que, ou, segundo Bruno Garatoni, em texto publicado na Super Interessante, a internet, parará, parará, e vai. Vocês estão vendo que exige essa informação. A constante retomada de autoria, ou seja, você precisa lembrar ao seu leitor de que a opinião ali expressa não a sua, mas de outra pessoa. Olha um exemplo. Garatoni diz, ainda que, concluindo sua reflexão, o autor critica a sociedade, pois... Então você terá que utilizar dessas conjunções. As principais ideias do autor, descartando-se detalhes, exemplificações e outras estruturas secundárias. Você terá que aglutinar isso. A imparcialidade. O resumo é um texto de natureza expositiva e informativa. Quem o produz nunca emite opinião ou juízo de valor algum, mesmo que você discorde do que está sendo dito no texto. Fazer um resumo significa apresentar o conteúdo de forma sintética, destacando as informações essenciais do conteúdo de um livro, por exemplo. Artigo, argumento de filme, peça teatral. A elaboração de um resumo exige análise e interpretação do conteúdo para que sejam transmitidas as ideias mais importantes. Com o resumo, nós recapitulamos de maneira mais dinâmica um assunto. Quando ao final de cada capítulo de um livro é apresentado um breve texto com as ideias-chave do assunto introduzido.
Outros sinônimos de resumo são sinopse, sumário, síntese. A primeira coisa que você deve saber é que preparar um resumo é também uma forma de estudar. Afinal, para poder elaborá-lo, você precisa estar bem afinado com o assunto. Deu para aprender? Vamos à obra agora, vamos escrever. Vocês vão ler um texto, destaque as palavras, liste os tópicos mais importantes. Depois de tudo isso, escrever vai ficar fácil. Eu vou postar um texto bacana para vocês lerem. Lerem e resumir, ok? Pessoal, ainda nos gêneros textuais, vou apresentar a vocês o roteiro. Em nosso dia a dia, muitos problemas poderiam ser evitados com um pouco de planejamento. No ambiente corporativo, uma das práticas que ajudam nessa tarefa é a elaboração de roteiros, objeto de estudo desta aula. Veja bem, um roteiro é fundamentalmente uma atividade de planejamento. Para entender sua essência, basta você pensar em viagens que talvez já tenham feito ou naquelas que ainda pretende fazer. Em qualquer uma delas, o roteiro é a palavra de ordem. Ele pode ser aplicado às mais diversas necessidades, seja uma pesquisa, na organização de eventos, em programações diversificadas, em uma empresa, sem esquecer das viagens, é claro. Seja qual for a necessidade, é preciso ter em mente que a palavra norteadora de um roteiro é planejar. Já que trata-se de uma espécie de guia, um orientador de atividades, de tarefas ou de comportamentos. Agora só tem uma coisa. Ao elaborar o roteiro, tem que definir o que esse roteiro precisa orientar, organizar ideias de forma lógica, estruturar tudo que deseja em tópicos, pois isso facilita a organização. Procure saber dos envolvidos na atividade ou evento quais suas necessidades e expectativas. Sempre que possível, inclua nomes, telefones e outras informações importantes. Certifique-se de que todos os envolvidos, direto ou indiretamente, tenham uma cópia do roteiro. A escrita precisa ser clara. Revise o roteiro quantas vezes forem necessário. Lembre-se, a função é planejar algo de forma que imprevistos e atrapalhos sejam evitados ao máximo. É essa justamente a função do roteiro. Obviamente, cada roteiro é único e dependerá de seu objetivo, da situação a ser planejada ou organizada. No caso de eventos, a função do secretariado é estreitamente ligada a de um mestre de cerimônia. Vamos ver um exemplo de um roteiro básico de cerimônias? Um roteiro de cerimonial bem feito é fundamental para o sucesso de um evento. Portanto, as cerimônias, via de regra, devem obedecer a seguinte ordem. Vamos dar uma olhada. Existem vários tipos de roteiro. O cerimonial, o telejornal, o de teatro, o de filme, o de audiovisual, publicitário, de viagem, o turístico, entrevista, literário, há uma infinidade. No roteiro de filme ou de uma novela, por exemplo, você deve desenvolver uma ideia. Todo roteiro, assim como toda obra literária e toda obra de arte, começa sempre a partir de uma ideia. E as ideias valem ouro.
a criatividade pode ser alimentada pela observação e interpretação da realidade. Muita leitura, muita pesquisa, vivências do autor. O importante é que cada um desenvolva seu próprio processo criativo, como, por exemplo, métodos de relaxamento ou rituais simples para instigar a imaginação e despertar a intuição. No entanto, a transpiração é tão importante quanto a inspiração. Definir o conflito. Traduzir a ideia em um conflito essencial e condensar este conflito em palavras. O conflito é a matéria-prima da dramaturgia e pode confrontar diversas forças. Por exemplo, o ser humano contra outros seres humanos. O ser humano contra as forças da natureza. O ser humano contra ele mesmo. E por aí vai. Todo bom roteiro tem um conflito essencial e pode ser resumido em uma única frase. Criar uma sinopse, por exemplo, o argumento, definir as personagens, quem, determinar quem viverá o conflito básico e definir o perfil das outras personagens. Uma ferramenta interessante para a criação de personagens consistentes é criar uma ficha, contendo informações diversas sobre cada uma delas, como, por exemplo, seus dados, seus hábitos, seus costumes, a religião, a situação financeira, dados biográficos, perfis psicológicos, crenças religiosas, filosóficas e muitas outras. Além das personagens, a sinopse deve definir a localização da ação, em que época ela acontece e descrever o decurso da ação dramática, a estrutura da ação. Elaborar uma estrutura, organizar uma ação dramática, como? Definir de que maneira as personagens viverão conflito, ou seja, de que forma a história será contada. Para isso é importante definir, no roteiro, a ação, ou seja, a parte central da ação dramática, a espinha dorsal desse roteiro. A estrutura é a divisão da sinopse em partes e a forma. É como uma trama que vai evoluir até seu desfecho. Uma estrutura clássica é conhecida como ternário, divide-se em 3 partes, né? Aí na estrutura é preciso definir também o formato do audiovisual. Para tanto, o primeiro passo é determinar a mídia, ou veículo para o qual se destina o roteiro. E depois, fixar o formato de acordo com a mídia-alvo. Elaborar o pré-roteiro, ou roteiro literário. Incluir os diálogos, falas ou locução, que são o fator determinante do tempo dramático, das cenas ou sequências. Definir as palavras que serão usadas pelas personagens, que viverão conflito. As rubricas ou indicações devem acompanhar as falas, descrevendo o estado de ânimo ou atitude das personagens, para orientar o diretor e atores com relação ao clima de cada fala e de cada cena. Os principais aspectos para a criação dos diálogos são a coerência e o conteúdo das falas e a maneira como se fala. Participar do roteiro final ou participar do roteiro técnico, manejar cenas e criar uma unidade dramática para o audiovisual. O roteiro final é um trabalho de equipe que requer a interação do roteirista com o diretor. Vamos para o Rio de Janeiro. E para ir para o Rio de Janeiro, nós vamos criar um roteiro. Quando pensamos no Rio de Janeiro, a primeira coisa que vem na cabeça é o Corcovado, é o Cristo Redentor. Então teríamos que deixar um tempo disponível para conhecer o Rio de Janeiro. Uma manhã toda ou um dia todo
para conhecer o Cristo Redentor. Nós teríamos que definir se nós iríamos de trem ou se a gente ia por uma trilha ecológica. Qual seria a melhor parte desse roteiro? Por mim, eu ia no trem, mas vocês têm que pensar o que seria melhor. Talvez a trilha você aproximaria mais da natureza, sentiria mais. É uma subida enorme. Depois de conhecer o Cristo Redentor, eu aconselho a gente passar no Pão de Açúcar. E nada melhor do que ir de bondinho. Aí seria perfeito. Ver todo o Rio de Janeiro por cima, por alto. Seria maravilhoso. No outro dia, a gente poderia pensar em uma das praias famosas, como a praia de Copacabana, a praia de Ipanema, Leblon, e ver o pôr do sol na Pedra do Arpoador, que seria deslumbrante. Fecharia esse dia com chave de ouro. Mas, se tratando do Rio de Janeiro, nós temos uma porção de atrativos. Por isso que é importante o roteiro. Veja só como deixar de não assistir um jogo no Maracanã entre o Flamengo e o Fluminense. É imperdível. E ali do lado nós temos a quadra da Mangueira. E festejar a vitória da Mangueira desse ano no Carnaval seria irrecusável. Então é um dos atrativos que deveria entrar no roteiro. Para absorver um pouco de cultura, nada melhor do que ir até Niterói, de balsa, e passear um pouco nesse museu arquitetado por Oscar Niemeyer, ver cada quadro maravilhoso. É a verdadeira arte moderna. Eu recomendo. Isso tem que fazer parte do roteiro. Para consumir mais um pouco da natureza, nada melhor do que visitar o Jardim Botânico. Maravilhoso. Tem um orquidário impressionante. Centenas de características, de qualidades de orquídeas. Um lugar para ler, para sair com a família, para fazer um piquenique, seria perfeito. Mas ninguém é de ferro, né? Se a gente está no Rio de Janeiro, se for na época do Carnaval, o sambódromo iria ficar pequeno. Não tem como não deixar de assistir às escolas de samba. Eu recomendo um outro lugar maravilhoso, e aí nós já estamos num roteiro de 10 dias, visitar a Feira de São Cristóvão, em São Cristóvão mesmo. Um lugar que é carioca, mas com gostinho nordestino. Música nordestina, um forró maravilhoso, comidas nordestinas, e eu não vou nem falar que comida seria essa. À noite a gente poderia ir no bairro boêmio da Lapa, e lá a gente poderia visitar o Lapa 40 graus, do Carlinhos de Jesus, ou até ir na boate, na terceira melhor boate do mundo, o Rio Cenário. Seria imperdível. Depois de viajarmos pelo Rio de Janeiro e aproveitar cada lugar desse, que é maravilhoso, nós vamos agora para o gênero textual relato. Se bem que, além de criar um roteiro, eu acabei relatando as maravilhas deste lugar. A arte de contar está na natureza do ser humano. Sentimos necessidade de passar informações ao outro. O relato é só uma das possibilidades de contar algo para alguém. Relato é um texto no qual são apresentadas as informações básicas e os fatos relacionados a um acontecimento específico. O principal objetivo do relato, que pode ser oral ou escrito, é informar, reconstruir para o leitor uma sequência de acontecimentos pertencentes
ao tipo textual narrativo. Os relatos são escritos ou contados em primeira pessoa, com predomínio dos verbos no passado. Como o principal objetivo de um relato é informar, é muito importante que os fatos, as ocorrências, sejam bem articulados. Caso contrário, o leitor ou ouvinte ficará confuso e a comunicação será truncada. É preciso, portanto, haver coerência, lógica entre as ideias. Os relatos ocupam várias esferas da vida cotidiana, desde os boletins de ocorrências nas delegacias, até os diários de viagem e até mesmo em descrições de passeios ou atividades profissionais. Como em toda situação de comunicação, é preciso que o relator esteja atento ao perfil de seus interlocutores. É a linguagem que deverá ser usada, né, formal ou informal, bem como selecionar os fatos a partir dessa imagem, que é uma imagem construída, atendo-se somente ao que é relevante a cada caso. Ao produzir um relato escrito, devemos ter em mente que o nosso leitor não terá possibilidade de solicitar informações complementares, o que só é possível em um relato oral. Dessa forma, o texto precisa conter todas as informações necessárias para quem o lê. Na produção de um relato, procure lembrar de um episódio marcante ocorrido com você na infância ou na vida adulta e escreva sobre ele. Antes de começar, pense nos seus interlocutores. Imagine que seu relato será lido por seus colegas de trabalho, colegas de sala, na empresa, e use uma linguagem e um nível de formalidade adequado a cada contexto. Situe o episódio no tempo e no espaço. Crie referências lógicas para o seu leitor. Cite pessoas envolvidas e procure descrever suas reações e sentimentos. Lembre-se de usar a primeira pessoa e empregar os verbos no passado. Produza inicialmente um rascunho. Depois, revise-o e só então passe para o texto limpo. Caso sinta-se à vontade, dê seu texto para que os colegas e familiares o leiam. Ao narrar um acontecimento, produz-se inevitavelmente um relato, seja escrito ou oral. Sua principal função é tornar conhecida uma ação ou sequência de ações já ocorridas, sendo, portanto, no campo da escrita, um texto primordialmente narrativo. Quando se conta como foi um acidente, de que forma o jogador fez um gol, ou como um crime ocorreu, por exemplo, estão sendo produzidos relatos. Esse tipo de texto, costumeiramente, insere-se em outros. Notícias, notas, informativas, biografias, diários, blogs, relatórios e textos que tratam sobre a história são essencialmente constituídos de relatos. Até os boletins de ocorrência são. Sem eles, as reportagens não poderiam ser escritas e muitas entrevistas não teriam um bom motivo para ser realizadas. A maior parte das cartas pessoais praticamente não existiriam. Logo, conclui-se que, embora seja de simples estrutura, os relatos são talvez o tipo de texto mais comum no cotidiano. Eles não pressupõem histórias com conflito, tampouco com contextualizações e descrições muito elaboradas. Basta que sejam narradas as ações de uma ou mais personagens, reais ou não. Algumas vezes, a narração é confundida com relato, pois em grande parte ela é formada por relatos. Contudo, na narração, espera-se algo mais, um desenvolvimento de um conflito, um clímax, um desfecho. O relato possui um título simples, cujo objetivo é a mera identificação sobre o que ele trata. Por exemplo, relato de um carteiro, relato sobre um roubo. Quanto às demais partes da estrutura,
Não há segredo. O relato pode ter uma ou mais parágrafos. Depende de sua função. No caso de um exame vestibular, sua extensão dependerá exclusivamente do espaço fornecido da prova. Os relatos podem ser de experimentos, experiências vividas, viagem, histórico e outros mais. Vamos ver um exemplo de relato de uma pessoa muito conhecida no meio educacional. Quem vocês acham que é? Paulo Freire, isso mesmo. Nosso grande Paulo Freire. Ele disse assim: minha primeira professora, a primeira presença em meu aprendizado escolar que me causou impacto e causa até hoje foi uma jovem professorinha. É claro que eu uso esse termo, professorinha, com muito afeto. Chamava-se Eunice Vasconcelos. E foi com ela que eu aprendi a fazer o que ela chamava de sentenças. Eu já sabia ler e escrever quando cheguei à escolinha particular de Eunice, aos 6 anos. Era, portanto, a década de 20. Eu havia sido alfabetizado em casa por minha mãe e meu pai durante uma infância marcada por dificuldades financeiras, mas também por muita harmonia familiar. Minha alfabetização não me foi nada enfadonha, porque partiu de palavras e frases ligadas à minha experiência, escritas com gravetos no chão de terra do quintal. Não houve ruptura alguma entre o novo mundo, que era a escolinha de Eunice, e o mundo das minhas primeiras experiências. O de minha velha casa do Recife, onde nasci, com suas salas, seu terraço, seu quintal cheio de árvores frondosas. A minha alegria de viver, que me marca até hoje, se transferia de casa para escola. Ainda que cada uma tivesse suas características especiais. Isso porque a escola de Eunice não me amedrontava, não tolhia minha curiosidade. Quando Eunice me ensinou, era uma meninota, uma jovenzinha de seus 16, 17 anos. Sem que eu ainda percebesse, ela me fez o primeiro chamamento com relação a uma indiscutível amorosidade que eu tenho até hoje e desde há muito tempo pelos problemas da linguagem, particularmente os da linguagem brasileira, a chamada língua portuguesa no Brasil. Ela com certeza não me disse, mas é como se tivesse dito a mim, ainda criança pequena: Paulo, repara bem como é bonita a maneira que a gente tem de falar. É como se ela me tivesse chamado. Eu me entregava com prazer a tarefa de formar sentenças. Era assim que ela costumava dizer. Eunice me pedia que colocasse numa folha de papel tantas palavras quantas eu conhecesse. Eu ia dando forma às sentenças, com essas palavras que eu escolhia e escrevia. Então Eunice debatia comigo o sentido, a significação de cada uma. Foi criado naturalmente uma intimidade e um gosto com as ocorrências da língua. Os verbos, seus modos, seus tempos. A professorinha só intervinha quando eu me via em dificuldades, mas nunca teve a preocupação de me fazer decorar regras gramaticais. Mais tarde ficamos amigos, mantive um contato próximo com ela, sua família, sua irmã Débora, até o golpe de 64. Eu fui para o exílio e de lá me correspondia com Eunice. Tenho a impressão de que durante 2 anos ou 3 mandei cartas para ela. Eunice ficava muito contente. Não se casou. Talvez isso tenha alguma relação com a abnegação, a amorosidade que a gente tem pela docência. E talvez ela tenha agido um pouco como eu. Ao fazer a docência,
o meio da minha vida. Eu termino transformando a docência no fim da minha vida. Eunice foi professora do Estado, se aposentou, levou uma vida bem normal. Depois morreu em 1977. Eu ainda no exílio. Hoje a presença dela são saudades, são lembranças vivas. Me faz até lembrar daquela música antiga do Ataúfo Alves. Ai, que saudade da professorinha que me ensinou o beabá. Esse texto é um relato de Paulo Freire. Foi publicado pela revista Nova Escola em dezembro de 1994. Pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco o que vimos aqui. Aguardo vocês na próxima aula. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns, postar os seus comentários, as suas dúvidas, responda a questão proposta, mas também interaja com os colegas, dê sua opinião. O fórum é para discutir o que acabamos de ver nesta aula. Para cada aula existe um fórum de discussão, esperando pela sua participação. E não se esqueça dos estudos da apostila e das atividades propostas, que ajudarão a construir cada vez mais o seu conhecimento. Por enquanto, é só. Bons estudos e até a próxima. Um grande abraço!